Minha namorada me escondeu um segredo, e agora não consigo mais perdoar ela. Sabe quando você tem certeza de que conhece alguém por completo? Que acredita que nada no mundo poderia te surpreender vindo daquela pessoa? Era assim que eu me sentia com ela. A gente não era o casal perfeito, mas era real. A gente brigava, ria, se entendia no olhar. E eu jurava que confiança era o que definia a gente. De uns tempos pra cá, comecei a sentir algo diferente. Ela estava mais quieta, mais distante. Às vezes eu falava e parecia que ela estava em outro lugar. Eu percebia, claro, mas sempre achei que fosse só fase, sabe? Trabalho, estresse, cansaço. Eu tentava não criar problema onde não existia. Mas o que me pega até hoje é o quanto a gente pode estar cego quando quer acreditar. Porque eu via os sinais, pequenos, sutis, e mesmo assim decidi ignorar. Eu achava bonito esse negócio de confiar até o fim. Só que confiança demais, às vezes, vira descuido. E o dia em que eu descobri o que ela escondia foi o mesmo dia em que eu percebi que nada mais seria igual. Não foi um grito, nem uma briga, nem uma cena de novela. Foi o silêncio. O silêncio que vem quando a verdade pesa mais do que qualquer palavra. Desde então, por mais que eu tente, não consigo mais olhar para ela do mesmo jeito. E o pior é que eu ainda amo, mas o amor não tem força nenhuma quando a confiança morre. No começo foi sutil. Ela demorava mais para responder mensagem, dizia que ia resolver uma coisa rapidinho e sumia umas horas. Quando voltava, vinha com um sorriso curto, desses que não chegam no olho. Eu perguntava, tá tudo bem, e ela, tô só cansada. Eu aceitava, porque amar também é não transformar cansaço em briga. Teve uma noite que a gente pediu comida e ficou vendo TV. Eu falei de um plano nosso de fim de semana e ela sentiu sem olhar para mim. Mexia no celular embaixo da manta, como se fosse automático. Eu decorei aquele gesto. Guardei. Mais tarde, quando fui guardar as embalagens, ela saiu para falar lá fora porque o sinal estava ruim. Tava frio. Não precisava sair. Saiu. Eu me peguei fazendo uma coisa que eu não fazia, marcando pausas. Quanto tempo ela ficava fora? Quanto tempo demorava para responder já volto? Eu me odiava por isso, mas não conseguia evitar. Ao mesmo tempo, eu me repetia: relaxa, é fase, é trabalho. Eu escolhi confiar. Só que confiar, às vezes, é andar de olhos fechados num corredor cheio de móveis. Você vai bater em algum. Na cama, de madrugada, eu virei para ela e disse: se tiver algo te incomodando, pode me falar. Ela alisou minha mão, disse: não é com você. E foi aí que doeu. Porque eu entendi que tinha algo, só não tinha espaço para mim dentro desse algo. Naquele dia, ela deixou o celular no sofá e foi tomar banho. Tocou uma notificação com um nome que eu não reconhecia. Eu não levantei a mão para pegar. Eu só virei o rosto, como quem escuta um barulho na rua. Outra notificação. A prévia mostrava uma frase curta, íntima demais para ser casual. Meu coração disparou. Eu fiquei olhando a tela acesa como se fosse um farol. Eu podia ter ignorado. Podia. Mas eu já não estava no escuro, eu só não queria confirmar. A tela bloqueou. Eu respirei fundo, sentei ali, esperando ela voltar, tentando me convencer de que era bobeira, de que eu estava criando o filme. Ela voltou enrolada na toalha, pegou o celular, viu que eu estava sério e perguntou o que foi. Eu respondi nada. E esse nada me quebrou. Porque, pela primeira vez, eu tive medo da verdade. Não do que era. Do que faria com a gente. Naquela noite, ela dormiu virada pro lado da parede. Eu fiquei acordado ouvindo a respiração dela, pensando naquela prévia, naquela intimidade vazando por uma fresta. E senti algo abrindo uma rachadura em mim. Nos dias seguintes, eu virei ator do meu próprio relacionamento. Eu ria no lugar certo, perguntava do dia dela, fazia jantar. Por dentro, eu contava silêncios. Cada pausa antes de uma resposta era uma pedra no meu bolso. Pesava. Eu comecei a reparar nos caminhos dela. Dias com reunião tarde,
horas com chamadas sem fim. Eu não queria virar investigador. Então eu virei parede. Dura, quieta, encostada. O corpo presente, a cabeça longe. Teve um final de tarde em que ela veio me abraçar na cozinha. O abraço veio, eu senti. O meu corpo não respondeu. Não foi birra. Foi reflexo. É como se o abraço batesse numa película nova entre nós dois. Eu percebi ali que a confiança tinha saído de casa sem avisar. À noite, ela perguntou: "Você tá diferente?" Eu disse: "Acho que tô cansado." Era verdade. Cansado de segurar a dúvida com os dentes. Eu esperei ela chegar. A sala estava com a luz baixa, a mesa já posta, mas a comida ainda no fogo. Eu sentei de frente, pedi para a gente conversar. Ela respirou fundo. Sobre o quê? Eu não rodeei. Sobre a gente, e sobre o que você não tá me contando. No começo ela negou. Disse que eu estava imaginando, que ela andava sobrecarregada. Eu disse que acreditava nela, mas que tinha algo faltando. Não é sobre trabalho, eu falei. É sobre nós. Ela segurou o copo com as duas mãos. Ficou olhando pro líquido como se tivesse resposta lá. Os olhos encheram d'água. Eu escondi uma coisa, ela disse por fim. A palavra escondi ficou pairando no ar. Depois vieram as frases. Não era traição, era algo do passado que ela nunca teve coragem de me falar, que envolvia decisões antigas, gente antiga, e que ela teve medo de me perder se contasse. Medo, vergonha, culpa, tudo atropelado. Eu ouvi. Juro que eu ouvi tentando ficar inteiro. Mas cada eu ia te contar soava como eu escolhi não te contar. E foi aí que virou confronto. Eu falei: o problema não é o que aconteceu lá atrás. É você ter me deixado do lado de fora da sua verdade hoje. Ela chorou, pediu perdão, disse que não queria me magoar. E eu não tinha perdão para dar naquela hora. Não era vingança. Era vazio. Ela tentou encostar a mão na minha. Eu tirei devagar. Não por raiva. Por luto. A gente perdeu alguma coisa sem barulho. Depois que ela falou, a casa ficou outra. Não mudou o móvel. Mudou o ar. Eu passava pela sala e parecia que tinha eco. Qualquer palavra que eu tentava dizer batia nas paredes e voltava menor. Ela fazia café de manhã e deixava na minha mesa. Eu agradecia com a cabeça. Quando ela dizia desculpa, eu ouvia de verdade. Só que o desculpa não entra onde a confiança saiu. Fica batendo do lado de fora, pedindo passagem. Eu tentei entender a versão dela 1000 vezes, medo de me perder, medo do meu julgamento. Eu entendo o medo. O que eu não consigo atravessar é o silêncio escolhido. A escolha de me deixar vivendo uma história que não era completa. Uma noite, ela perguntou se eu conseguia perdoar. Eu respirei longo e disse: eu quero, mas não consigo. Querer não tem força quando o chão afundou. Tem coisa que a gente remenda. Tem coisa que, mesmo remendada, não volta a ser roupa. Vira pano de limpeza. A rotina continuou, mas sem pele. A gente ainda divide teto, mas não divide descanso. Ela me abraça às vezes, e eu fico duro, não por maldade, por reflexo. Eu tento começar conversa e as frases saem quadradas, batendo quina em qualquer assunto. Teve um dia que a gente saiu para caminhar. O vento estava bom, a rua quieta. A gente andou lado a lado, sem encostar. Eu pensei que perdão é como respirar depois de um susto. Tem hora que o corpo não deixa. Você sabe como fazer, mas a garganta fecha. Eu parei de procurar respostas que aliviassem. Parei de imaginar versões que doem menos. Às vezes, o que existe é só isso, uma história boa que quebrou num ponto sem retorno. E o resto é aceitar que amar não é suficiente quando a verdade chega tarde. Hoje eu entendo que perdoar não é um botão. Não é um sim que você decide e pronto. Perdoar precisa de verdade inteira, precisa de segurança, precisa de um chão que aguente. E o meu chão, com ela, afundou. Eu ainda amo. Esse é o problema e a prova.
O amor tá aqui, mas não encontra onde deitar. Fica em pé, cansado, encostado na porta. Ela pede tempo. Eu me pego pedindo ao tempo que ele não dá, memória nova. Mas memória não troca peça. Memória marca. Não foi o que ela fez que me destruiu. Foi o caminho que ela escolheu para eu saber, tarde, pela metade, com medo de mim. E, sem perceber, esse medo me tirou do lugar de parceiro e me colocou do lado de fora da vida dela. Quando eu voltei para dentro, a luz já era outra. Às vezes, o perdão não é falta de vontade. É falta de chão. E eu, por mais que queira, ainda não encontrei o meu. Talvez um dia. Talvez não. O que eu sei é que o amor, sozinho, não sustenta a casa. Quem sustenta é a confiança. E a nossa saiu sem fazer barulho.